Beleza? Aí por último, o que ele está pedindo? Haver. Como é que fica o verbo haver? Hã? Termos científicos não? Futuro. Haverão? É o verbo haver sentido de existir? É verbo impessoal? Se eu não tenho sujeito determinado para concordar, verbo no singular. É oração sem sujeito, é verbo no singular. Se eu não tenho sujeito determinado para concordar, presta atenção agora. Termos. Meninos, rapidinho. Termos, vou colocar aqui, ó. Termos científicos não o quê? Opa, cada um dá mais. O outro, no outro falou assim, não haverás. Quase morri de rir. Não haverá aos consumidores. Agora presta atenção aqui. Se não existe, não tem sujeito determinado para concordar, verbo no singular. Se não tem sujeito determinado para concordar, verbo no singular. Por que é que o verbo haver aqui está no singular? É verbo haver no sentido de existir? Sim. Oração sem sujeito. Quando for oração, mas quando for oração sem sujeito, não tem sujeito. Tá bem? Quando for oração sem sujeito, vai ser verbo no singular? Sem sujeito não é verbo. Mas temos, né, científicos não sujeito? Então, pois é isso. Mas se eu não tenho o verbo haver no sentido de existir, não é oração sem sujeito? Então temos científicos vai ser o quê? Eu sei que não é mais sujeito. Então vou entrar assim nessa Pronto. Calma. Calma no coração. Primeira coisa, exatamente, JP. Agora eu tenho que colocar na ordem. Aqui, gente, presta atenção. Verbo haver no sentido de existir, todo mundo concorda? Não é oração sem sujeito? O verbo obrigatoriamente tem que estar no singular? Sim. Muito bem. Aí o que eu quero agora? Esta oração está na ordem direta ou inversa? Direta. Ordem direta. Aqui eu tenho ou não tenho hipérbato? Na segunda? Tenho. Eu passo a ter um hipérbato. Qual que é a ordem direta? Sujeito, verbo, os termos se relacionam com o verbo e o restante dos termos se relacionam no predicado. Agora, quando é oração sem sujeito, todo o período vai ser o quê? Predicado. Eu tiro o sujeito, o que sobra? O predicado. Então, quando eu não tenho sujeito, como que é a ordem direta? Quem que começa? Verbo e os termos se relacionam com o verbo. Beleza? E os termos se relacionam entre si. Então, para eu conseguir fazer uma análise melhor aqui agora, porque depois que eu tenho o verbo haver no sentido de existir, e eu já sei que ele não tem sujeito. Então, eu já sei agora que termos científicos não pode mais ser sujeito. Para onde que a gente vai agora, colocando o nome direto? Como é que fica? Não haverá pronto, termos aos consumidores. Poderia ser não haverá aos consumidores termos? Quando eu pergunto, quando eu falo assim, ó, quem que vem primeiro na sua gramática interna? Não haverá, João Pedro. O quê? Não, você vai perguntar o quê? Você chega aqui do nada. O quê? É a pergunta imediata. Então, quem que é a resposta imediata logo depois? Então, vou analisar agora o verbo. Se há alguma coisa? Alguém. Que tipo de verbo eu tenho? Verbo transitivo, direto e indireto. Aqui, o que eu tinha? Não, termos científicos, não, aqui, existirão. Termos científicos não existirão aos consumidores. Eu vou ter um verbo transitivo indireto aos consumidores. Existir não é verbo intransitivo.
Mas não tá dizendo, eu não tenho aqui? Tenho. Eu vou te dar um exemplo que você vai matar isso que você está perguntando. Meninos, rapidinho. Se existe a alguém. Não existe a alguém. Objeto indireto. Agora presta atenção o que é explicar o texto. Posso apagar aqui?